renovamos votos de bom dia. São 8h32. Hoje vamos falar dos relacionamentos abertos ou relações abertas. Relacionamento aberto é a relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não monogamia, de modo que as relações românticas com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. É o tema de hoje. Nós temos dois convidados em estúdio. Susana Santos, ela é consultora e evangelista, e contamos também com o psicólogo Germano Pinto, que vai certamente ajudar-nos também a compreender alguns aspectos psicológicos nesta temática. Vamos então saudar os nossos convidados. Susana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Afonso, é um prazer. Desde já agradeço a toda a equipe da TV Palanca. Bom dia, Angola. Bom dia, mundo. Cá estamos nós. Obrigada. Prazer é todo nosso. Germano Pinto, bom dia. Bom dia, caro jornalista Afonso Sampaio. Saudações respeitosas à senhora Susana, consultora financeira e evangelista. Saudações extensivas aos caros telespectadores da Palanca TV. Muito obrigado. Que nota introdutória podemos ter deste tema? Bem, como é de praxe para Germano Pinto olhar para os dois termos chaves, temos aí os termos relacionamento e aberto. Relacionamento que entendemos como ligação afetiva entre duas pessoas, e esta relação pode ser de amizade ou amorosa, mas só aqui vamos nos cingir nas relações amorosas. E aberto pressupõe a inexistência de delimitação ou limite, ou pode ainda ser entendido como algo vago, na qual podemos entrar e sair. Ora, essas relações abertas vamos entender como uma parceria física ou romântica entre duas pessoas, na qual não há exclusividade. Ou seja, pese embora tenham este relacionamento, ambos comprometem-se em estar juntos, mas há aí alguns atropelos que cada um pode trilhar, outros caminhos que cada um pode trilhar, e lá para frente vamos, se calhar, desenvolver mais as tipologias desse caminho. Susana, o que é que lhe vem à alma? É muita coisa. Mas pronto, é um assunto que tem a ver com todos nós, que todos nós vivemos. E, obviamente, eu acho que devia começar por frisar antes, para o pessoal também de casa perceber, que além do relacionamento aberto, existem outros tipos de relacionamentos entre casais, namorados, que temos também o relacionamento que tem a ver com monógamo, o relacionamento que tem a ver com a poligamia, o relacionamento entre amigos e outros benefícios. Temos relacionamentos também tóxicos, mas hoje, obviamente, não vamos aqui expandir, vamos nos focar somente nos relacionamentos abertos, que disse muito bem, o meu colega aqui também disse muito bem, o doutor, que é um relacionamento entre duas pessoas, onde há um acordo, não é? Onde não há exclusividade. A traição, a infidelidade é algo normal. E partindo um pouco do princípio bíblico, já contraria um pouco este tipo de relacionamento. Então, daqui a bocadinho vamos desenvolver mais, obviamente, mas eu queria focar aqui, o pessoal de casa, perceber que é um relacionamento não aprovado por Deus, porque a palavra de Deus é bem explícita. No livro de Gênesis, diz logo que o homem, não é bom que o homem esteja só, nem a mulher, mas que tenha um companheiro ou uma companheira, uma, não várias, e é bem explícita nesse sentido, no qual deve haver companheirismo, deve haver amor. Então, é um tipo de relacionamento que a palavra de Deus não aprova. Não aprova. Hoje em dia, um homem parece estar a aprovar aos poucos. Mas é algo que está a estragar de uma forma ou de outra a nossa sociedade. Temos que pensar na geração futura. Se hoje está assim, não imagino a geração da manhã. Então, é algo que temos que aqui rever um pouco. Vamos dar aqui as nossas opiniões e o pessoal de casa também poder fazer a sua análise. E porque o pessoal de casa também vai participar desta conversa. Muito bom. A pergunta que eu faço, e é aberta, com esse tipo de relacionamentos, a infidelidade começa a perder peso dentro da sociedade? Começa a perder peso, porque de qualquer das formas não cria só transtornos para o casal ou para o
a pessoa que aprova esse tipo de relacionamento, para a sociedade em geral, porque a sociedade faz-se com a família. A família é um pilar, né? É o pilar da sociedade. Então, quando nós começamos a aprovar esse tipo de relacionamentos abertos, onde não há compromisso, vamos assim dizer, entre ambas as partes, cada um faz o que lhe apraz, cada um é livre de trair ou não, de tomar as suas Mas para eles decisões. até traição não existe, né? E sim, nesse tipo de inexistente. relacionamento não existe traição, não existe infidelidade, então é uma coisa que de uma forma ou de outra estraga, dificulta e também não contribui para o crescimento da nossa sociedade. E temos que ver hoje em dia, há muitos casos que a gente tem acompanhado, filhos que não sabem quem é o pai, pais que não sabem se os filhos são ou não, as mães não sabem se o filho, quem é o pai do filho. Tudo isso parte daqui deste relacionamento aberto quando não há ordens, quando não há compromisso, então começa a gerar outras situações nada boas para a nossa sociedade. Germano, a Susana aqui fala de situações que podem advir desse tipo de relacionamentos. Nos últimos anos nós temos estado a acompanhar episódios tristes e até crimes hediondos, fruto de traições e outras práticas. A questão que eu faço é, do ponto de vista de efeito no seio familiar, qual seria o caminho a seguir? Exatamente, faz uma questão muito pertinente, bem complexa, mas a priori permita fazer aqui um pouco de história para percebermos por que hoje estamos nestes relacionamentos abertos. É bem verdade que as sociedades não são estáticas, são dinâmicas. E se tivermos que conceituar relacionamento, dois aspectos me chamam a atenção. A questão dos objetivos e dos interesses. As pessoas que relacionam-se devem ter mesmos objetivos e mesmos interesses. O que dificulta a compreensão é que nos relacionamentos abertos, como disse muito bem a estimada Susana Santos, não existe a dimensão do compromisso. E, aliás, quando irmos para a perspectiva da psicologia das emoções, para encontrarmos a questão do amor, o amor tem essa dimensão, a dimensão do compromisso. Ora, dentro daquilo que é um pouco de história, esses relacionamentos que até quase que nem deveriam ter a denominação relacionamento, porque o relacionamento pressupõe duas pessoas que têm interesses e objetivos comuns. Nesses tipos de relacionamentos abertos, que eles apresentam as suas tipologias, eles podem ser múltiplos, podem ser híbridos ou livres. Nos relacionamentos múltiplos é aquele em que os dois, tanto não trataria de cônjuge, o homem e a mulher, além de terem aquela relação, podem ter outros parceiros, ambos. Ao passo que nos híbridos, somente um é que assume uma outra relação. E naqueles que são livres, a pessoa nem deve, pode fazer e desfazer, não precisa prestar qualquer esclarecimento. O que é que vamos ter como resultado? Negligência educativa, negligência emotiva e negligência afetiva. Porque quando estamos a falar de afeição, a afeição diz respeito a carinho, diz respeito a um conjunto de sentimentos benévolos que uma pessoa tem para com a outra. Nós temos que convir que esses relacionamentos abertos, há afeto? Há afeto. Há sentimentos? Há. Por quê? Os sentimentos, quando nós olhamos para aquilo que é o sistema emotivo do ser humano, nós em matéria de psicologia chamamos sistema límbico, o sistema, eles são gerados porque quando eu tenho algo me atrai numa determinada pessoa, eu fico com aquela pessoa, converso com aquela pessoa, aquilo vai gerar em mim o próprio sentimento. Só que há aqui uma perspectiva muito importante, conforme fez bem menção a nossa consultora evangelista, a questão do compromisso. Em matéria de psicologia, quando olhamos para o psiquismo é a energia que se propaga na mente humana, né? Seja ela a paixão, seja o sentimento, ela tem um princípio, um desenrolar e um fim. Então, para que o amor não acabe, conforme é muito propalado, é preciso que haja esse compromisso e haja um conjunto de ações que devem nutrir esse mesmo sentimento. Susana, hoje em dia existem casos de pessoas que inclusive são crentes e que acabam por olhar para essa matéria como um caminho normal. O que é que, na perspectiva já religiosa ou cristã, o que é que Deus diz acerca desse tipo de compromisso? Falamos propriamente da traição, porque para a perspectiva bíblica isso é traição. É traição, e é um pecado grave.
Deixa-me aqui frisar, quem é crente sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, esclarece desde o princípio que o homem ou a mulher deve ter apenas um parceiro. Isto nós sabemos. O que é que acontece? Os nossos vícios, possam assim dizer, os interesses do homem, então criou-se ali esse tipo de relacionamento, o relacionamento aberto é para suprir os nossos vícios, os nossos interesses, porque na vertente cristã é mesmo pecado, é errado e tem várias consequências gravíssimas, porque quando nós vamos nos relacionar com alguém, nós estamos a carregar ali uma série de energias. Nós temos que ter essa noção, é algo muito mais profundo, não podemos achar normal, não é normal. Por isso é que Deus estabeleceu essa regra, porque Ele sabe, quando vamos nos relacionar com alguém, nós estamos é uma coisa muito íntima e sagrada. Até. Então, nós carregamos energias e quando vamos depois nos relacionar com outras pessoas, carregamos essa energia toda para o corpo desta pessoa. Então, nós vivemos às vezes situações, problemas que a gente nem sabe, mas tem a ver com tudo isso, com os relacionamentos. Temos que ter muito cuidado. E quem é cristão, quem é temente a Deus, sabe que é errado, é um relacionamento que Deus não aprova. O relacionamento que Deus aprova é mesmo um relacionamento que tem a ver com a monogamia, que é um só parceiro, uma só parceira e ponto final. Não existe vários parceiros, não existem relações abertas, não. As pessoas têm que tomar decisões, porque isso depois gera outras consequências. Estamos aqui a falar de doenças, estamos a falar aqui de outras situações psicológicas. O doutor é especialista em psicologia e consegue depois detalhar melhor que tipo de situações isso pode gerar no futuro. Então, relações abertas, eu, na minha humilde opinião, sem querer ferir sensibilidades, e não estou aqui para julgar também, mas como evangelista e apegando-me aqui no princípio bíblico, não aprovo. É uma relação que Deus também não aprova e não faz bem a nós nem à nossa sociedade, como já havia referido. Pergunta novamente aberta. Germano, tem um ponto de vista a apresentar? Muito interessante a colocação que a Dileta Susana faz. E só que lá a casa até pode levantar a questão, mas essa coisa de homem ter outra relação extra já é antigo. Aliás, vamos aqui desenvolver, por isso eu preciso fazer um pouco de história. A questão dos relacionamentos abertos começam a ser conceituados na década de 70, né, 1970. Se vermos antigamente, e usou-se muito bem a expressão namoro, porque essa relação aberta enquadra-se na questão de namoro e outros até levam para noivado e essa coisa. O namoro, e ainda bem que temos aqui evangelista, é uma palavra que na Bíblia não existe a expressão namoro. E quando falamos antigamente, estamos a falar 4.000, 3.500 anos antes de Cristo, essa expressão namoro correspondia a cortejar. Né? Cortejar era tratar com delicadeza, tratar com cuidado uma outra pessoa, de forma muito carinhosa. Na qual o homem, tendo interesse por uma jovem, ia para a casa da jovem, conversavam a 50 centímetros de distância, e nesta conversa era sob vigilância de alguém, nesse caso dos pais. E aí depois, de forma muito madura, de forma muito cuidadosa, eram tratados passos seguintes. Primeiro é para dizer que a questão de relacionamentos abertos não é nosso, não é tipicidade de cultura africana, não é nossa. Aliás, alguém poderia trazer a questão da poligamia. Também, a questão da poligamia. Isso está, aliás, no livro A Dimensão Africana da Cultura Angolana, onde Jorge Macedo faz questão que para os povos quimbundo poderiam ter 3 mulheres. Dentre essas 3 mulheres temos a Ngana Vale, Samba Nyanga e a Samba Ginga. Uma mulher que tinha como responsabilidade cuidar dos aspectos domésticos, outra que tinha a responsabilidade de confeccionar os alimentos e a outra que acompanhava o mueneche, o soba, uma outra figura até as atividades. Mas é preciso nós percebermos que, tal como as sociedades são dinâmicas, os contextos, os paradigmas aqui vamos entender como ideias consensuais, são diferenciadas. Por quê? Atendendo à realidade socioeconômica atual e a influência da religião, sabemos que a religião cristã chega, portanto, em Angola em 1482, a primeira igreja erigida em 1493, estamos a falar no Zaire, né, Mbanza Congo. Nós vamos perceber com esta influência, percebeu-se que afinal o relacionamento é além do ter filhos, é convivência, e é um leque de despesa, é preciso uma atenção
naquilo que é no processo de construção social dos próprios filhos, então ter mais de uma pessoa para dar atenção é de facto complexo. E as pessoas vão mudando a forma de pensar, vão mudando a forma de agir. Aliás, quando essas questões dos atropelos no relacionamento começam a surgir, a década de 1920, 1929, é tido como o período da liberdade, onde era notório grande consumo de bebidas alcoólicas em festas, onde mulheres já sentiam-se mais liberdade de ir conquistar, portanto, o homem, quando era de praxe o homem ir conquistar a mulher. Portanto, é preciso nós olharmos nessa questão. Os contextos, os momentos, a realidade socioeconômica não nos permite, e também a própria influência da religião, e aqui em Angola maioritariamente é a religião cristã, não é saudável do ponto de vista psicológico ter mais de um relacionamento. E tanto é que nos últimos dias temos visto, de forma muito infeliz, casos dos crimes passionais. Crimes passionais que são aqueles... Advém também disso? Também. Crimes passionais, sim, porque alguém pode ter aquela incidência de ter um relacionamento aberto, híbrido, ou seja, o homem sentir-se naquela masculinidade de que os nossos avós já tinham 3 mulheres, eu também posso ter. Todavia, temos uma parceira que não tem a própria maturidade emotiva, partir para uma agressão. Pode ser vice-versa, onde a jovem entende que o contexto lhe permite ter uma relação aberta, ao passo que o rapaz não concorda e vai às questões das influências externas que nós ouvimos, a padronização social que a sociedade tenta criar, do tipo, hoje fala-se corno, uns até musicalizam isto, fazendo passar que hoje todo homem, a sua namorada, a sua esposa ou noiva tem um relacionamento extra. Portanto, isso cria uma frustração em certos indivíduos e quando toma conhecimento por alguém de que a sua parceira esteja a conversar com uma outra pessoa, parte pela agressão. E esses crimes passionais, que são aqueles crimes em que é motivado por uma certa paixão, paixão que é um estado psicológico de interesse. Em muitos casos, há indivíduos que já têm uma certa neurose. Quando falamos de neurose, estamos a olhar para alguns distúrbios emotivos. Indivíduos que olham a sua parceira como pertença. E aqui é o sentimento de posse. Exatamente, o sentimento de posse. E quando este indivíduo toma conhecimento que a sua parceira tem conversas com outra, parte pela agressão, usa objetos contundentes e depois surgem aí matéria na comunicação. O que é bastante triste. Susana, aqui sempre olhando para aquilo que é o contexto bíblico, e porque a Bíblia não aprova, e já deixou claro aqui, eu pergunto o seguinte: na sua visão, pessoas que entram para esse tipo de relacionamentos, onde há acordo entre as partes, há amor? Pode até haver amor. Alguns casos pode até haver, porque, infelizmente, o que é que acontece? Nós, vou dizer assim, os seres humanos, muitas das vezes deixamos nos levar pelas coisas, pelos interesses materiais. Então, eu acho que é uma relação que tem mais a ver, não digo que não há amor, mas é mais com interesses. É uma relação mais de interesses entre ambas as partes, fazem ali um acordo. Isso principalmente a gente vê muito, não só em Angola, como no mundo em geral. E hoje em dia, então, parece que está a criar-se ali uma rotina, as pessoas estão a achar normal, mas não é normal. Então, não é que não há amor sim, senhora, em alguns casos, mas ainda assim eu volto a repetir, quando nós amamos de verdade, verdadeiro amor, o amor no verdadeiro sentido, eu pelo menos não aceito partilhar. Sim, porque assim, a pessoa amada nós temos que respeitar, temos que cuidar, temos que prestar atenção, temos que valorizar, né? A afetividade tem a ver. Então não posso achar que eu amo esta pessoa e automaticamente consigo me relacionar com outras pessoas. Isso eu considero como isso não é amor verdadeiro. É mais interesse. Há mais interesse. Interesse. Então, no seu entender, as pessoas que entram para essas decisões fazem-no por interesses materiais? É mais interesses, é mais interesses, é mais por vícios.
e não por amor propriamente no verdadeiro sentido. Porque quem ama deve aprender a valorizar, e a respeitar. A respeitar. Tem que haver fidelidade. Então, é isso que eu penso e é assim que devíamos também. Hoje em dia, falar de fidelidade parece ser algo muito difícil de se abordar. Infelizmente. Por quê tanto desvio assim? Porque há muitos casos de infidelidade. Desde, como falou aqui o nosso doutor, desde a antiguidade, né? Desde o princípio que o mundo foi criado, temos a história de Abraão, que as fez apegas, mas Abraão também tinha Sara, mas depois ficou empregada, ainda deu um filho. E eu costumo sempre dizer, ok, mas olha para o final, o que aconteceu no final? O final nunca é feliz. Então, esse tipo de relacionamento, o final não é feliz, é um final sempre triste, porque depois gera ali, o doutor falou muito bem, outras situações nada boas, gera ali desconfianças, situações, agressividades, porque no princípio parece tudo bem, mas no andar da carruagem, as coisas depois começam a refletir e eu pelo menos digo sempre, amor tem que valorizar, tem que haver fidelidade, tem que haver companheirismo, né? Tem que haver compreensão e, acima de tudo, temos que saber respeitar, porque isso já não tem a ver com amor no verdadeiro sentido. Mas se as partes chegaram ao acordo, não é o natural, não é o normal a acontecer? Prontos, naturalmente, né, a gente vê isso, mas não é normal acontecer isso. Quando nós amamos, nós temos que respeitar essa pessoa. É o meu ponto de vista, já disse sem querer aqui julgar, mas também Deus não aprova, porque quando nós amamos alguém temos que respeitar. Aquilo que a gente quer, temos que tentar fazer, procurar fazer com esta pessoa que nós escolhemos para a nossa vida. Por isso é que Deus fala, até que a morte vos separe. Então, quando nós estamos naquela fase de namoro, é para conhecer a pessoa e saber se com esta pessoa que eu quero, né, partilhar a minha vida o tempo todo. Por isso é que tem a fase do namoro, é mesmo para a gente se conhecer. Agora, quando nós estamos a fazer esse comprometimento e relaciona-se com esta pessoa e com outras pessoas, não é saudável, como disse o doutor. Não é mesmo saudável e é contra. Pode até haver amor, mas é por um tempo determinado. Depois as coisas podem sair do controle. Complicar-se. Nós voltaremos a estar juntos dentro de poucos minutos. Vamos fazer uma curtíssima pausa. No próximo bloco já poderá o nosso telespectador participar, ligando para nós e vai dar a sua opinião. Iremos saber aqui da parte de Germano Pinto a questão da possibilidade das pessoas envolvidas em terem múltipla personalidade, porque vai lidar com N pessoas e procurar gerir a situação, como se comporta do ponto de vista, como se apresenta do ponto de vista comportamental. Contaremos consigo, basta ligar para o 928 39 24 51, nosso contacto estará em rodapé dentro de poucos minutos. Por agora é o momento do cumprimento dos nossos compromissos publicitários. Até breve. Renovamos saudações quando são 9 horas, 1 minuto. De regresso à nossa conversa, relacionamentos abertos, relações abertas, o tema é falta de amor ou mesmo só porque é vontade de partilha. Pode ligar para nós a partir de agora, 928 39 24 51, o nosso contacto está disponível, está em rodapé e participe da nossa conversa. Voltamos aqui no estúdio, Germano Pinto, psicólogo, e Susana Santos, consultora e evangelista, são os nossos convidados. Começo novamente com Germano Pinto. Pessoas envolvidas nesse tipo de relacionamentos correm o risco de desenvolver múltiplas personalidades para poder gerir a situação? Uma questão muito relevante em matéria de psicologia, na medida em que personalidade é um dos temas principais em psicologia geral. Personalidade diz respeito à forma como o indivíduo pensa, se comporta e se relaciona. Personalidade é entendida ainda como característica própria individuais de cada pessoa. Ora, não há aqui a dupla personalidade, há modificação nas atitudes e nos comportamentos, porque ele poderá ter uma parceira fleumática, outra sanguínea, outra colérica, eu me explico melhor, uma mais calma do que a outra um tanto quanto mais quente, portanto, aquelas, como dissemos na gíria, fervem com pouca água. Então, ele tem uma modificação nas atitudes. Mas é preciso a gente perceber que nesses relacionamentos abertos, são relacionamentos muito ocasionais.
são relacionamentos de mais da perspectiva de satisfação de desejo. Isso tem que ficar muito claro. Porque o indivíduo não consegue... E colocava a questão se aqui é falta de amor. Nós, quando olhamos o amor, né, em matéria de psicologia, que é o mar que eu navego com mais facilidade, é um estado psicológico muito profundo. E nesse estado psicológico, o amor, por ele ser tão profundo, há a questão mesmo do compromisso, há a questão de empatia, colocar-se no lugar do outro. E nos relacionamentos abertos, nem sempre um tem tempo todo disponível para o outro. Então, por isso é que chamamos a atenção a questão da negligência afetiva. Naquele momento que a pessoa quiser desabafar, naquele momento que a pessoa quiser um determinado passeio, possa ser que essa pessoa esteja arrolado num compromisso com a outra pessoa. Então, cria aqui uma certa dificuldade em englobar amor nesses tipos de relacionamentos abertos. Mas podemos trazer a paixão, porque se, por um lado, o amor é um estado psicológico profundo, na qual vem acolado a questão do compromisso e da empatia, a paixão é um estado psicológico de interesse, desinteresse ou indiferente. Ou seja, aqui a paixão, e ela é muito intensa, a paixão é muito intensa, ela tem muito que ver a busca da satisfação do desejo ou da necessidade que essa pessoa tem. Então, dos estados muito patentes nesse relacionamento é a questão da paixão. É a questão de paixão. E não há a questão, como já fiz menção, da dupla personalidade, mas sim é uma modificação das atitudes. Se que aquela parceira, ela é calma e gosta que lhe tratam com calma, ele assim vai projetar o pensamento para esse lado calmo. Se aquela for um tanto quanto mais exaltada, então e gosta que a pessoa o trata com uma certa exaltação, então ele assim o será. Simplesmente para a satisfação dos desejos, satisfação dos seus interesses ou anseios. E é nesta perspectiva acho que esses relacionamentos surgem. E não há, porque nesses relacionamentos não há grandes expectativas futuras. Esses relacionamentos... Mas há pessoas que chegam ao casamento e continuam com esse pensamento. Exatamente, mas são pessoas que a própria sua rotina, por isso eu digo, isso não faz parte da nossa realidade, porque nós quando dissemos unir uma pessoa, a expressão que nós usamos é manter. Você vai manter. E aqui manter pressupõe estar ligado àquela pessoa enquanto vocês durarem. Ora, nas outras realidades, onde o homem trabalha para o norte, fica lá um tempinho, sob projeção de pensamento, a mulher sabe que tem um parceiro e a mulher também pode trabalhar no sul. Então, isso se configura, mas na nossa realidade, e tanto é que basta vermos que nós temos os rituais de preparação para quem quer se relacionar. Vamos dar um exemplo no sul, o efico, e por exemplo, vamos ver o rapaz e o equenge. Tudo isso é preparação para quem quer ir para um relacionamento. Então aqui a questão de relacionamento aberto na nossa realidade não colhe. Noutras realidades poderão ter a explicação, a justificação, e porque, para terminar, é preciso nós percebermos, os teóricos a estudarem relacionamentos dividem em 3 grandes períodos. Se a gente vê o relacionamento do século XIX, o século XX e o século XXI, nós vamos perceber que no século XXI, além do elemento amor em certos relacionamentos, veio a questão da liberdade. Isto que fere a liberdade, ou seja, apesar de estarmos juntos, cada um é livre de fazer o que quiser, nem sempre devo ter satisfação. Mas isso já fere, e aliás está aqui a senhora Susana vai trazer uma perspectiva bíblica, isso não colhe quando vocês estão ligados, mas alguém pretende desligar-se. É patente em muitas realidades, devido à realidade daquele contexto, mas ao nosso contexto entendemos que não há efeitos positivos. Susana, o Germano aqui praticamente faz um convite a navegar nessa matéria. E quando, no caso de pessoas que queiram, por exemplo, convidar mais alguém a estar na relação, na sua visão? Como já disse bem o doutor, não é uma questão
que não é saudável para qualquer pessoa, né? Por mais que haja aí um compromisso, haja aí um acordo, mas depois vem ali as consequências. E olhando aqui na vertente... Fala tanto de consequências. Quais são as consequências que procura aqui mencionar? São várias na questão... consequências, porque vou falar o primeiro ponto, que são as doenças. Doenças transmitidas sexualmente. Hoje em dia, o nível a cada dia está a aumentar. O motivo principal é mesmo esses relacionamentos abertos. Uma pessoa infectada, se tiver um relacionamento aberto, automaticamente vai infectar várias pessoas. E não estamos a falar só em Angola, pode ser na China, no Brasil, onde as pessoas estiverem. Então, nós temos que ter um pouco de consciência. Acima de tudo, temos que ter amor ao próximo. Né? Estamos aqui a falar o livro de Gálatas, falando aqui um pouco na vertente do doutor, como foi feito o convite, fala-nos de relacionamentos. Gálatas capítulo 5, Efésios 5, desculpem. Fala de relacionamentos entre maridos e mulheres, né? Como é que deve ser. Aí a palavra de Deus diz que o homem deve cuidar da sua esposa como cuida do seu corpo. Ou seja, a esposa faz parte. A companheira faz parte de si, então tem que ter o cuidado. Quando vai se relacionar com outras pessoas, automaticamente está a trazer consequências como doenças psicológicas também, o doutor aqui acabou de frisar, emocionais, uma série de situações que depois começa a criar ali no relacionamento vários constrangimentos. E ainda fala sobre a mulher deve amar o seu marido como Cristo ama a igreja. É muito profunda essa mensagem, temos que perceber. Então, é um compromisso, quando falamos de relacionamento aberto, nós temos que saber que estamos a ferir o princípio bíblico, desde que no qual nós fomos criados. Estamos aqui neste mundo de passagem, então temos uma missão, temos que cumprir algumas regras que o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, estabeleceu. Então, quando nós vamos criando esses tipos de relacionamentos abertos, até alguns que são amigos com benefícios, isso não existe. Tem relacionamentos tóxicos, tem relacionamentos, enfim, de poligamia, que já se falou aqui, acho que ontem trataram disso. Então, esse tipo de relacionamentos Deus não aprova. E eu ainda só continuo na vertente que nós temos que fazer um esforço de apostar mais na monogamia, que é ter um só parceiro, uma só parceira, e assim ser feliz, aproveitar a vida. O amor faz bem, quando é bem vivido. Então, eu... Só aqui, a provocar, há quem diga que não, mas nós temos mais mulheres do que homens e alguém sairá prejudicado. Eu costumo dizer que isso é uma linguagem para, como é que se diz? Para boi dormir. O boi dormir. Vamos atender um é para o boi telespectador. dormir, isso me desculpa. Infelizmente perdemos o telespectador. 928 39 24 51. Ligue para nós e participe da nossa conversa. 928 39 24 51. Está ali o contacto em rodapé, basta discar e participe da conversa diretamente. Dizia que para si é... Eu dizia que isto é uma conversa para o boi dormir. É uma desculpa de mau pagador. Porque isso de há mais homens, menos mulheres, vamos esquecer isso. Eu costumo dizer que cada panela tem a sua tampa, na gíria falando. Sim, Deus quando fez o mundo, Ele sabia o que estava a fazer. Ele acompanha, Ele sabe. Sabe quem é, a gente, se temos dificuldade em encontrar um parceiro, podemos pedir a Deus, orar, e para que Ele indique alguém, que a gente veja alguém, mas nós temos que tirar essa mentalidade. Com essa mentalidade, nós estamos a estragar até a nossa sociedade. De dizer que não há mais mulheres. Isso até uma vez já foi publicado, né? Se não estou em erro, já há uns anos. E as pessoas principalmente apegaram-se naquilo que foi publicado. Sim, mas as estatísticas mostram que, em termos percentuais, há mais mulheres do que... Mas não vamos nos apegar a isso. Nem por não isso. Vamos nem por isso, não justifica. Isso só dificulta aqui os relacionamentos, as famílias, a sociedade. Não vamos nos apegar a isso. Tem sim homens e mulheres para todos. Cada um escolhe o seu parceiro, a sua parceira. Sejam felizes, vivam a vida conforme Deus nos orienta. Germano. Olha, eu como gosto de levar as questões no olhar psicológico, olha, em questão de psicologia, é uma matéria interessante que nós chamamos de mecanismo de defesa. Quando o indivíduo, por si só, quer tomar algumas atitudes, ele almeja defendê-las. Permita-nos, Germano. Está o senhor André, bom dia. Alô? Sim, bom dia. Como está o senhor André? Sim, estou bem, estou convosco. Nós também estamos... Sim, estou bem, estou convosco. Vamos lá, qual é a sua opinião? Estou bem. Senhor André, qual é a sua opinião? Sim, em relação
relação a esta situação, é uma situação muito permanente. De modo a facilitar a comunicação, pedimos que o Sr. André baixe o volume do seu receptor, porque desta forma vai ouvir-me por duas vias, seu telemóvel e via TV. A intenção do Sr. André será sempre de responder na medida que for ouvindo pela sua TV. O correto é desligar ou afastar-se do televisor. Desligar ou baixar o volume, ou mesmo afastar-se do televisor. Sim, já me afastei. Ótimo. Vamos a isso. Sim, é o seguinte, é uma situação muito permanente em relação do debate que está a acontecer. Juridicamente, como se diz na gíria, mesmo mais homem do que mulher. Daí que o senhor mais acha homem do que mulher. Daí o senhor acha que relacionamentos abertos devem existir? É Não isso? entendo. É por isso, o que é que quer dizer com isso? Acha que por haver mais mulheres do que homens, devem haver então relacionamentos abertos, é isso? Não, não é isto. Não aprova, na mesma? Sim, não. Uma coisa não, nada não tem a ver com a outra. Não aceito, não tem uma aceitação. Ok. Com isso também estende-se para o campo da poligamia, não é? Porque aqui é o princípio. Se permitirmos que no namoro tenhamos mais do que uma ou outra parceira e haja consenso, também pode haver a permissão no casamento. Mas já para colher de si, qual seria o caminho certo para aquelas pessoas que assim pensam? O que é que eles devem fazer para sair deste caminho? Não, até nessa situação é que algumas vezes é preciso também muita palestra. Preciso uma palestra para apoiar esses que estão nesse pensamento. Porque se fosse assim, em ambas as igrejas e outras associações, toda essa situação de um homem ter duas mulheres, Okay. de um homem ter duas mulheres, podem. Então, é preciso uma palestra para que possamos terminar com isto. A minha ideia é esta, porque nunca se vamos haver um homem ter dois casamentos, um homem ter duas mulheres, nunca haverá um casamento para uma única mulher. Ok. Obrigado por ter ligado, Sr. André. Bom dia para si. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Germano ia dizendo? Sim, eu dizia que a expressão, trazer o elemento estatístico que é verdade, são dados devidamente coletados, mas usá-lo como pretexto de que devo ter duas parceiras porque há mais mulheres do que homens, é uma questão de mecanismo de defesa. O indivíduo predispõe-se a enveredar por esse caminho e traz esta análise de dados para defender a sua posição. Mas é evidente que no universo, nas amostras das mulheres, nem todas que pretendam casar-se. Algumas até seguem o sacerdócio e acabam por não casar. Portanto, não colhe esses argumentos. Na verdade é que muitos indivíduos fazem de alguns adágios para defenderem aquilo que lhes agrada, aquilo que eles pretendem seguir. Nós temos que olhar, e há até um livro interessante de angolano, Pedro Antônio Maloa, Decisões e Atitudes Antes, Durante e Após Namoro. Ele faz algumas questões de partida que devemos nos colocar quando tivermos que ir para um relacionamento, né? Primeiro, o que é o relacionamento, o que é que eu quero com esse relacionamento, como me relacionar, o que há a devir nesse relacionamento, o que é que vai acrescentar em mim nesse relacionamento. Vamos imaginar, o que é que o homem precisa, e aliás estou fazendo aqui uma incursão bíblica que chama muita atenção, né? O texto sagrado diz que deixará o homem, o pai e a mãe e unirá a sua mulher. Né? Homem, não está a dizer moço, não está a dizer menino. Né? Aliás,
a Bíblia é muito aberta nos termos para decifrar. Ele fala criança, menino, mancebo, que é jovem, mas ele diz mesmo homem. É preciso ser homem para ir para um relacionamento. E aqui homem pressupõe a maturidade, seja ela intelectual, seja social, seja emotiva, seja afetiva. Então, quer dizer, o homem é preciso ter a maturidade, é preciso estar preparado. Um homem que tenha várias atividades, vamos dar exemplo, com compromisso com o trabalho, ou seja, o compromisso com a sua formação e mais compromisso com 2 relacionamentos, eu penso que não se consegue gerir. Aliás, ainda que ele julga que consiga gerir, elas não sentirão, portanto, satisfeitas na atenção que lhes é dada, no carinho, porque deve ser tratada com delicadeza. Vai haver sempre a questão de alguns conflitos. E na última da história, vai ter que escolher uma apenas. Isso tem que ficar claro. Agora, o ciúme nesses tipos de relacionamentos pode ser um problema? Obviamente que sim. Mas como? Se as pessoas concordam? Se a pessoa gosta da pessoa, aí que o doutor acabou de dizer há um pouco mais para trás, que nesse tipo de relacionamento não deixa de ter afetividade. Então, automaticamente, também pode gerar ciúmes. Pode. E há casos que a gente vê, ou não houve um acordo, mas no princípio, como é que agora? Porque depois na caminhada pode gerar ciúmes. Às vezes até no princípio não havia amor, mas depois o amor também pode, né? Pode depois criar ali essa afetividade, o amor, a paixão, e pode gerar, sim, senhora, ciúmes. Já anota? Sim, faz favor, termina a ideia. E muitas das vezes até depois começamos a ter outros problemas, como o doutor disse, agressividade, problemas piores. Então é possível gerar ciúmes, sim, senhora. Já anota a conclusiva. Que palavra deixaria para os demais? Olha, o meu conselho aqui como consultora evangelista, eu digo sempre, mesmo na comunidade que eu acompanho, os jovens principalmente, que estão a formar família, que estão naquela fase do namoro, e não só pessoas adultas também que têm esse tipo de relacionamentos, dizer que não é um relacionamento saudável, não é aprovado por Deus, é contra o nosso princípio bíblico, né, da criação. Então, vamos tomar decisões, vamos pensar no amanhã, temos filhos, netos que estão ali a crescer, temos que pensar em tudo isso. Então, o meu conselho é esse, vamos ter um parceiro, uma parceira, vamos ser felizes e ter relacionamentos que têm a ver, que está ligado à monogamia e não poligamia. Germano Pinto? Muito bem. A guisa de conclusão, vou tirar alguns minutinhos acerca do ciúme. Como já dissemos, as questões de sentimento, de amor, podem, na medida que a pessoa for convivendo, vai gerando. E este ciúme, em muitos casos, é algo passivo, é só para uma demonstração de que quer aquela pessoa por perto. Todavia, outros depois vão gerando algumas neuroses associadas a esse ciúme, que é desconforto emocional, e outros depois vão para o ciúme patológico, tornam-se já agressivo, porque não quer dividir. Isso pode gerar, às vezes começa com um relacionamento aberto, mas depois o amor vai nascendo por aquela relação de proximidade. Eu, à guisa de conclusão, gostava de levar reflexão aos prezados telespectadores, principalmente nós os jovens, que nos últimos dias, nos tempos atuais, vemos que as redes sociais procuram, por meio de posts e memes, olhar relacionamento como tentativa. Né? O relacionamento, a partida não pode ser olhado como tentativa. Vou tentar namorar, vou tentar me relacionar. Sinta-se que de facto está preparado, sinta que de facto está em altura, sinta que de facto tem a maturidade emocional, afetiva, e ouça os mais velhos para a partilha da experiência, já que, portanto, em Luanda, por esse relativismo social, diferentes culturas, não há preparação, como em outros povos do sul do país e adiante. Então, ou senta com os mais velhos para passarem alguma experiência e não procura trazer objetos como elemento para a partida de uma relação, porque os que hoje nos dão alguma coisa para que tenham o nosso corpo, poderão querer depois algo em troca, e muitas das vezes, quando não se consegue dar em troca, causam aquelas situações menos agradáveis. É preciso perceber que relacionamento é união de alma. A alma, estamos a olhar aqui para sentimentos, e não se pode ferir uma alma. Portanto,
eu penso que não é saudável os relacionamentos abertos, mas sim aqueles únicos e que depois podem gerar, que nós sabemos manter, dizer o fulano já manteve, e aí continuidade e permanência até irmos para uma outra dimensão. Isso é saudável, os filhos sairão a ganhar e a família em si. Muito bem. Obrigado pela presença, Susana Santos Muito obrigada. e Germano Pinto. Eu agradeço sempre à disposição. Muito bem. Até a próxima ocasião. Estimado telespectador, terminamos por aqui com esta nossa abordagem. No próximo bloco falaremos da alimentação. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, sabia? Então temos de ter cuidado com o que nós comemos todos os dias, não somente hoje. E as boas dicas, você vai tê-las já já. Teremos aqui uma especialista em nutrição e ela vai ajudar-nos a ter orientações do que nós vamos ingerir e qual é a importância do que nós comemos para o nosso organismo. Até breve.